Amados irmãos e irmãs, celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, clamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino.
O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos com as palmas o Evangelho de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, amadas famílias, amados rádio ouvintes da Rádio Estúdio FM de Papagaios, amados telespectadores da TVI de Pará de Minas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antônio, amados irmãos e irmãs, a primeira leitura da Santa Missa de hoje é do livro da Sabedoria. Este livro na Bíblia é muito importante. E na leitura de hoje, com alegria, o autor do livro da Sabedoria vem para nos mostrar que o nosso Deus é único, eterno e verdadeiro. Está sempre de braços abertos a nos acolher, a perdoar os nossos erros e pecados. Basta que tenhamos arrependidos daquilo que cometemos. Amados irmãos e irmãs, a graça do arrependimento nós devemos sempre pedir a Deus, Pai do céu, para que quando nós fazemos o exame de consciência e percebemos que cometemos um erro ou um pecado, pedir a Deus a graça do arrependimento, pois sabemos que quem se arrepende do que fez e pede a Deus a graça, não comete novamente aquele erro ou aquele pecado. Mas a pessoa que não arrepende, ela certamente vai cometer novamente o erro e o pecado, porque não se arrependeu verdadeiramente. O salmo responsorial de hoje: quem é o nosso Deus? É o Senhor bom, clemente, fiel. Amados irmãos e irmãs, mesmo quando nós somos infiéis a Deus, Ele permanece fiel. Ele nunca é infiel. Nós que muitas vezes somos infiéis, desobedientes, e aí erramos e caímos na tentação do pecado. Mas mesmo quando nós somos infiéis, o salmista garante: Deus permanece sempre fiel, porque é o nosso Pai e nos ama muito, com um grande carinho, com uma grande ternura de Pai. A segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos. É preciso acreditar sempre que o Espírito Santo de Deus habita em nós.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele age quando quer, na hora que quer, aonde quer e na medida em que nós necessitamos. É preciso, portanto, acreditarmos sempre que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada, a habitação do Espírito Santo. Por isso temos na Bíblia o homem, a mulher, os seres humanos são templos vivos do Espírito Santo de Deus. E o Evangelho de hoje, Jesus está contando para nós 3 parábolas. A primeira, a parábola do joio e do trigo. A segunda, da semente de mostarda. E a terceira e última parábola, da mulher que pega o fermento e mistura este fermento a 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. As 3 parábolas para mostrar que o reino de Deus vai acontecendo passo a passo na nossa vida, com a nossa participação. Por isso mesmo, Jesus explicou destas 3 parábolas somente a primeira, a parábola do joio e do trigo. E nós ouvimos bem na proclamação do Evangelho. O joio é a semente do mal, a semente da maldade. O inimigo plantou no meio do trigo o joio. E Jesus disse: o inimigo é o diabo, é o tentador, aquele que não quer que nós estejamos com Deus. Quais são as sementes do joio? O ódio, a vingança, o ressentimento, a mágoa, o egoísmo, o ciúme, tudo aquilo que é maldade é semente do joio. Mas, por outro lado, na plantação, nós temos a semente boa, que é o trigo. E do trigo vem o pão com fartura, o alimento com fartura. E nós podemos perguntar: quais são as sementes boas que vêm do trigo? O amor, o perdão, a misericórdia, a paciência, a compreensão, a harmonia na família, a fidelidade matrimonial, a obediência dos filhos aos pais e mães. Tudo aquilo que é bondade é semente do trigo. Então, amados irmãos e irmãs, agora que diante deste Evangelho nós descobrimos que as sementes do joio são sementes de maldade, vamos pedir a Deus que afaste para bem longe de nós, das nossas famílias, qualquer tipo de semente do joio. E nesta Santa Missa, vamos pedir a Deus que traga para a nossa vida, para a vida de nossas famílias, somente as sementes do trigo, a bondade, o amor, o perdão e a misericórdia. Que Santo Antônio, nosso padroeiro, interceda a Deus por nós, para que todos nós sejamos homens e mulheres que plantam e vão colher com alegria somente as sementes do trigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam
me cura, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.